E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver tudo que a mídia esportiva falou sobre, não falei nenhum jogo, mas a surra que o São Paulo deu no Corinthians ontem no Morumbi, 3-1, e confesso que ficou barato, dava pra ter feito mais um ou dois aí. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, meta de 20 mil inscritos, estamos quase chegando, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Tem vídeo aqui no canal todos os dias. Já comenta aí o que você achou e qual pra você foi o melhor jogador da partida de ontem. Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito do clássico paulista, do Lucas, do Oscar, do Luciano, cara, é muita coisa. Grande direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Tá sendo cruel com... Cornetou, hein? O Caleri, eu também acho essa observação que o Doc fez em relação a só ao começo e tal. Tem coisas aí que não vão se repetir. Você não vai esperar assistência do Caleri toda vez, né? Ele desse quarteto aí é o cara que é mais o cara da conclusão e que tem essa coisa... Mas mesmo, desculpa, mesmo quando ele não se destaca, como foi o caso de ontem, a presença dele ali abre espaço para os caras que vêm de trás. Sim, mas no decorrer do ano isso vai ser pouco. Ele vai precisar voltar a entregar gol. Ele não faz gol desde setembro. Do quarteto ele vai ser o mais cobrado por isso. E agora com a possibilidade de ser abastecido numa melhor qualidade, né? Pois é. Mas mesmo assim o compadre aí foi meio duro com o Caleri. O Caleri foi importante ontem. Olha, mas se ele O Luciano deu uma assistência. Foi o Luciano que deu o passe do Oscar? Deu uma assistência. E já tinha marcado no outro jogo. Se o Caleri tiver atuações desse nível e não fizer gol, sinceramente, não vejo problema nenhum. Mas São Paulo ganhar, né? Mas você imagina ele só nessa função sempre? Não, só nisso não, né? Ele mesmo não vai se cobrar gols. Mas ele pode ajudar muito, né? Até pela análise muito boa da Mari, que estava mostrando a questão do como o São Paulo buscou o pivô e tudo mais. O Caleri pode ajudar bastante nesse sentido também. Então... Se fizer gols e isso, aí tanto aí, melhor. Certeza, aí vai ser uma loucura. Temos uma tela, já que estamos falando de destaques individuais, para a gente falar um pouco mais sobre o Lucas. Mais experiente, mais vitorioso contra o Corinthians. Na primeira passagem, ele mesmo falou na entrevista que a gente acompanhou, ele falou, pô, minha primeira passagem eu peguei uma época difícil, querendo dizer, a gente perdia mais pro Corinthians. É o que tá dizendo ali, ó, 5 jogos e 3 derrotas, só uma vitória. Aproveitamento baixo de 26,7% e nenhum gol marcado. Segunda passagem, que começou no ano retrasado, quando ele chega e agosto de 2023. Não é? É fundamental naquele mata-mata contra o Corinthians. E o professor lembrou ontem no Linha de Passe que eu estava assistindo, coincidiram a chegada do Lucas pro São Paulo e a saída do Roger Guedes. Eu estava de olho em você, professor. Estava dando audiência. Na segunda... Boa, desqualificada. Na segunda passagem, 6 jogos, nenhuma derrota. 5 vitórias e um empate, quase 89% de aproveitamento, 5 gols. Uau. Tem aquele que os corintianos reclamam, foi com a mão. Não sei se foi com a mão, mas eliminou o Corinthians na Copa do Brasil aquele. E o São Paulo terminou campeão. Aquilo foi um marco, né? A chegada dele é para aquele jogo de volta contra o Corinthians. Aquilo foi um marco e de lá para cá, o que ele mostra contra o Corinthians, o próprio Oscar não tinha feito gols pelo São Paulo ainda. Porque a amostragem anterior pelo São Paulo, muito poucos jogos. Eu ouvi o pessoal falando isso ontem e fiquei até surpreso. Falei, não me lembrava disso. Sabia que tinha sido curto, ele foi meio conturbado, saiu para o Internacional, mas pensei, ele não tinha feito nenhum gol. E não tinha mesmo, né? Não tinha dado uma assistência. Mas o Lucas nasceu para esse tipo de jogo. É um jogador experientíssimo, experiência internacional, final de Champions, né? Fez 3 gols numa semifinal de Champions, não fez? É que eliminou o Ajax, quando o Ajax já tinha a vantagem do primeiro jogo jogando em casa. Aquela maior atuação da vida do Lucas, assim, com sobras, pelo tamanho do jogo e pelo impacto que ele teve. Eu vejo aquela tela que a gente mostrou agora e eu só consigo pensar na declaração muito boa do Zubeldia. Que é a questão de falar de individualmente. Acho que o Lucas está se sobressaindo nesse período porque o São Paulo construiu uma base coletiva que permite isso. Então, lógico, hoje a gente tem que falar, o torcedor está encantado com o Lucas e com o Oscar,
Mas esses caras estão entregando nesse início de temporada, porque você tem um Pablo Maia e um Alisson que dão um equilíbrio tremendo, a dupla de zaga que fez uma grande partida, o Arboleda que já está estabelecido há alguns anos, o Alan Franco que vem de um 2024 muito bom e ontem jogou mais uma vez muito bem. Então acho que esse equilíbrio que o São Paulo construiu permite que as individualidades sobressaiam. Tanto que você vê o Oscar com muita liberdade, saindo da esquerda, vai para todo lado, procura o Lucas. Então, acho que isso foi potencializado. Lógico, os números do Lucas individualmente são espetaculares, não estou querendo tirar o mérito, o destaque individual dele. Só estou querendo apontar que esse destaque individual acontece porque você tem um coletivo muito forte. O Lucas lá da outra passagem não tinha sucesso porque o contexto coletivo era diferente. Só para lembrar, ver se eu estou enganado. Ele não se dava tão bem contra o Corinthians, é o que a gente viu na tela. Mas ele saiu campeão. Exato. Ele foi embora campeão da Sul-Americana, lembra? É verdade. Na despedida, aquele jogo contra o Tigres. Tigre. Não acabou, né? Tigre ou Tigres? Tigre. Tigres é o do Tigres é México. do México, É verdade. Ainda assim, ele saiu com título, levantando taça. Exato. No jogo que não terminou, né? E por isso que a dificuldade de você encaixar jogadores desse nível, ela de fato pode existir, porque você precisa de gente que acompanha, né? Você precisa criar um entorno também que extraia o melhor desse jogador. E Oscar e Lucas ainda têm essa capacidade da leitura do campo, porque o Lucas no primeiro tempo jogando mais pela direita, assim como foi contra o Guarani, na segunda etapa ele muda, ele observa que o Corinthians oferece muito espaço por dentro, ele ocupa esse espaço com muita qualidade, com muita inteligência e fez o que fez. A soma do coletivo potencializa o individual, diria o professor Vanderlei Luxemburgo, que pode estar nos assistindo. E é curioso que antes do Clássico, a gente apostava num coletivo forte do Corinthians. Até pelo tempo de trabalho, pela questão física. Ontem foi um jogo muito físico, o Corinthians fisicamente tende a levar vantagem sobre o São Paulo. E toda essa teoria caiu por terra, ou por água, né? Já que ontem isso pega três pra mim. zagueiros. Então, para que tem zagueiro? Então, tem uma falha recorrente, sim. O Emiliano falou dos erros na coletiva. Um dos erros é recorrente. Outro erro terrível é você ter um lateral a seu favor. Esse é o pior no gol seu que o ponto Corinthians de, no, tomou. no Dos seu três é o campo de pior. defesa. O lateral cobrado para trás. Tem a sequência de erro. Ali foi erro técnico. Né? O Bidu foi dar um passe, deu uma tijolada. Deu uma tijolada. Um passe muito Pro forte. Carrilho, que foi o grande difícil. destaque O do primeiro Carrilho tempo. teve dificuldade para dominar, mas conseguiu dominar. Aí foi tentar sair jogando e pisou na bola. Falha técnica de dois jogadores. Mas é até chato. Mas não tem o mérito do São Paulo estar pressionando? É isso que eu ia falar. É até chato, diante de uma partida como essa que o São Paulo fez, a gente levantar essas coisas como se não fosse isso o resultado. Não. O São Paulo jogou uma partidaça no segundo tempo. O quarteto da frente, essa questão, o Oscar é muito móvel, né? A gente tinha aquela... fica discutindo recomposição, se vai recompor ou não. E a gente, às vezes, esquece as dificuldades que jogadores com essa qualidade colocam para as defesas. O Oscar tenta a associação em toda parte do campo. Onde precisar, ele está lá. Então, isso é muito mérito. Um jogador como o Lucas pegar a bola no chão... Mas fazer ajuda o que para ele marcar fez. também, viu? Você que gosta dessas comparações aí, o Lucas é um pita dos tempos modernos, que um dia no São Paulo e Palmeiras, ele entrou desse jeito. Joga muito, Lucas, mas calma. Não, mas Você viu o Pita. Agora eu estou no papel do Prates. Aqui você está no papel do Abel Neto. Prates já e eu tá sou digitando. Prates. Os tempos modernos... Pita, calma. Não tem calma nos tempos modernos. Quando não? a gente fala dos tempos modernos, ansiedade, é o a tempo comparação que é... acontece. Isso O aí gol vai do, ficar o pra gol do história. Lucas ontem lembrou um gol do Pita contra o Palmeiras. Então, isso que Pacaembu. eu estou falando. É verdade. Daquele lance. Boa, Aquele boa, lance gostei. do Pode Pacaembu. empolgar, pode empolgar. Empolguei também. Lembrei desse lance e Aquele empolguei. lance foi em 85. Até hoje a gente lembra dele. Nós estamos em 2025. Ele foi... em não, foi 2025. contra o Palmeiras aquele, Contra do o Pita. Palmeiras. Não foi contra o Corinthians. Reabertura do Pacaembu. Eu fui, inclusive, eu estava naquele jogo, porque não precisava pagar, você dava uma pilha. Tinha uma empresa Foi de só pilha. porque era de graça, né? Eu troquei Seu por mão uma de pilha, vaca. pilha usada. Foi por uma pilha usada. Daqui a 20 anos haverá um São Paulino falando para o filho e para o neto que um dia o Lucas pegou a bola e fez isso contra a defesa do Corinthians. Eu hoje peguei Caleri ajudou, hein? Belo muito. pivô do Caleri, quase caindo. Peguei o metrô com a Fabiana hoje. Nem vou mandar um abraço para a Fabiana, porque hoje ela não está assistindo a gente. Ela me contou no metrô, a São Paulina Fabiana, que ela nos acompanha quando faz o home office.
A Fabiana empolgadíssima, como muitos tricolores hoje com sua camisa no metrô. Ela falou do Lucas, a Fabiana? Está completamente apaixonada por tudo que aconteceu com o São Paulo Futebol Clube, não só ontem, mas também no sábado. Foi aniversário do São Paulo no sábado. Não encontrou nenhum corintiano reclamando da defesa? É isso. Do Kaká, que fala um monte. Encontrei em casa já. O Daniel estava, meu filho estava informado. É muito legal o ponto do professor, assim, de destacar o mérito, e tem que ter, porque você está falando de um quarteto que mostrou... Todo mundo participou de gol ali, né? Todo mundo. Luciano com assistência, Caleri com assistência, Lucas com 2 gols, Oscar com gol e assistência. A dinâmica fluiu bem, até defensivamente em alguns momentos. Até pegando um gancho que tinha um GC, provou que o quarteto pode dar certo, da mesma forma que a gente está falando do Vasco, eu acho que é bom ter cautela. Foi gigante a atuação, acho que pro torcedor estar muito feliz mesmo, ainda mais no fim de semana que ganhou os 2 jogos. Tinha jogado bem contra o Guarani. E jogou, mas ainda assim são 2 jogos, então acho que provar no mais alto nível, acho que ainda é calma, mas deu ótimos indícios que pode funcionar. Tem todo o mérito, mas eu não consigo desassociar a partida, acho que a gente contar a história desse majestoso, falar só do mérito do São Paulo, para mim fica incompleto. Porque se você olhar o primeiro tempo, foi extremamente equilibrado, o São Paulo começa melhor, depois o Corinthians cresce, e a chance mais perigosa é do Corinthians, e os erros individuais, para mim, eles condicionaram muito o que foi o jogo. O erro do Corinthians ali na marcação, mérito do Lucas, não é novidade ele aparecer dentro da área, mas é o gol de cabeça de um cara de 1,72. Acho que isso tem que ser evitado. O segundo gol, para mim, é o erro maior, e acho que o Corinthians sentiu o golpe. Quando tem a possibilidade de voltar, uma nova falha, para mim, ali, principalmente do Kaká no terceiro gol, e isso acaba determinando muito o que foi o jogo. Por isso que eu falo, acho que tem o mérito do São Paulo, tem que ser destacado isso, mas eu não consigo contar a história do jogo falando só do mérito. Para mim, os erros do Corinthians foram extremamente determinantes num jogo que o primeiro tempo mostrou muito equilíbrio. Eu acho que os erros do Corinthians determinaram a diferença no placar. De 2 gols. O São Paulo jogou melhor. O São Paulo jogou mereceu para vencer. A vitória. Não quero tirar nem um pouco o mérito. É isso, para a vitória do São Paulo. Agora, como o Corinthians errou em demasia, acabou tomando um resultado de 2 gols adversos. Talvez isso tenha ficado mais pesado. Mas o São Paulo jogou para ganhar esse jogo. Muito bem. Pode mostrar aberto aqui, ó. Mostra aqui, mostra aqui. Vocês estão reparando que o assento da Mari está vazio. Claro, porque ela está na tela. Sim. Hoje não temos olho leal, mas temos... Como é que a gente pode chamar? É difícil. Olho da Mari, olho Pereira? Eu gostei de olho da Mari. Olho Pereira? Pode ser. Qual você gosta, Olho Mari? da Mari é mais legal, Eu vou honrar o Eugênio aqui, vou ser leal ao olho. A gente aproveitar esse clássico e ter alguma análise, né? Mas é justamente para reforçar o que os amigos estão falando, só que agora ilustrando para o Fã de Esportes. A gente vai mostrar, então, méritos do São Paulo e erros do Corinthians. Peguei uma imagem aqui, um lance ainda do primeiro tempo, em que o Corinthians ocupava muito melhor o campo, distribuía suas peças. Carrídio, para mim, foi o grande destaque dessa primeira etapa, justamente por um meio de campo muito forte, marcador, e também ajudando na saída de jogo. Então, um lance em que o São Paulo está com a bola e o Corinthians já se distribui, muito parecido. O Lucas já buscando um pivô, uma associação aqui com o Luciano, já tentando acelerar a jogada que tanto funcionou no golaço dele. O Corinthians marca muito próximo. Ó, Corinthians já se distribuindo muito bem aqui, já cercando o lance do São Paulo. Só que é uma marcação que acontece e que dá resultado, porque o Lucas tenta e aí o Santana já gruda nele e o árbitro não marca a falta, então o lance segue. Vamos seguir o lance. O Corinthians recupera, o São Paulo volta. Vai tentar atacar mais uma vez. Carrijo já próximo. O Mateuzinho já faz uma falta aqui para o Corinthians ter essa possibilidade de já sair com muito espaço para atacar o São Paulo. E é desse lance que vai gerar a falta que a gente estava elogiando a defesa do Rafael. O Corinthians tem campo para trocar, para acelerar. Quando a gente elogia associações do Corinthians que o São Paulo conseguiu fazer no primeiro tempo, a gente olha aqui como os jogadores eles se entendem. Coronado e Yuri. Ó, tudo muito rápido para a falta acontecer.
Esse foi o grande lance, o grande mérito do Corinthians no primeiro tempo. Depois que equilibra o jogo, uma marcação muito forte de meio de campo, não deixando espaço para o São Paulo, porque sabe da qualidade do Lucas. Aí agora o jogo vira para a segunda etapa. A falta que a gente tanto falou do cabeceio do Lucas, a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Primeiro eu quero que vocês reparem já no gesto do Lucas aqui, ó. Ele está pedindo para os jogadores do São Paulo já ocuparem alguma sobra, já ficarem atentos a alguma sobra. E quem está colado nele aqui é o Mateuzinho. Então está todo mundo aqui do Corinthians marcando algum jogador do São Paulo, ó. Já prestando atenção em algum jogador do São Paulo. Ó a sobra aqui também. E o Lucas organizando, pedindo para a equipe ficar atenta. Quero que vocês reparem aqui no Mateuzinho, o movimento que o Lucas vai fazer e o Mateuzinho na cola dele. Ó, já escapou. Tudo muito rápido. O Lucas, ele é baixinho, né? Para um jogador para fazer gol de cabeça. O que ele faz valer, então? Ele vem de trás para ganhar esse impulso na velocidade e o Mateuzinho não alcança. Porque se ele fica aqui para disputar a altura, ele não vai ganhar dos zagueiros. Então, ele se posiciona e toma a frente do Mateuzinho para ter tempo do impulso e fazer esse golaço. Ainda tendo escapado no Mateuzinho, tinha outros jogadores do Corinthians próximos. Isso que eu ia falar. Poderiam ter... A zagueirada não vê isso? Ó. Pois é. O Kaká era o mais próximo, se eu não De me engano. frente, é o Kaká. O Kaká. Vamos buscar exatamente a hora que ele já passa. Então, aqui ainda, né? Ele vai entre dois jogadores do Corinthians e sobe. Mas de fato é impressionante a Podia ter impulsão usado do- toda aquela vontade impulsão. que ele tem para xingar jornalista. Podia ter usado nessa Uma jogada. baita impulsão dele. Diga, André. E assim, acho que tem essas duas coisas, né? Que a Mari destacou muito bem. Do mérito do Lucas, porque é impressionante de um jogador, a impulsão que ele teve para cabecear, mas é uma falha do sistema defensivo. Isso E o não- espaço não dá que pra se dá para ele separar as realizar coisas. isso, né? É. É muito espaço. Esse espaço, então, é um vácuo ali? Como é que é? Porque se tem a marcação próxima, ele não conseguiria ter essa velocidade para Exatamente. alcançar Pois é. Ele a tem impulsão tempo, para fazer ele o tem cabeceio. tempo para atacar a bola. Exatamente. É ele quem ataca a bola. O Oscar não faz o cruzamento na cabeça do Lucas. É ele quem vai em direção à bola. Aí agora aqui o segundo... Só para completar, Maria, desculpa. Falhas defensivas à parte. Que golaço, Golaço. que cabeçada Golaço, linda do Lucas. golaço. E a cobrança do Oscar Grande também mérito do Lucas e do Oscar. O Exatamente. famoso não tem nada a ver com isso, né? Sim. Ele não tem nada a ver com isso. Ele está fazendo a dele ali com muita Movimentação. Não, foi competência. espetacular. A movimentação e a testada espetaculares. É. Então a gente vai seguir aqui vendo como o Lucas é um baita jogador de bola. Logo depois do golaço, né, do Martínez, o São Paulo vai dar a saída de jogo de uma maneira muito rápida, trocando passes. O Corinthians, ó, já não consegue mais ter aquele meio de campo do primeiro tempo em que ele ocupa muito bem o espaço, em que ele se distribui muito bem. Ó, ele já dá liberdade para o São Paulo trabalhar. Ó, com paciência, rodando, distribuindo. A gente vai ver o lance seguir. Ó, como já tem muito espaço. Olha aqui. Para atacar espaço, para receber. Se quiser voltar o jogo para trás, tem muitas opções. O Corinthians muito distante na marcação, marcando com o olho. Essa bola vai de um lado para o outro. Aí aqui, quando o Lucas recebe, ele já recebe se projetando, né? E aqui já tem a opção de outros jogadores do São Paulo também. Ó, o pivô acontece. A partir daí é ele, né? Aí é o talento. Tanto que o Caleri não está nem nessa imagem, né? Ele nem aparece aqui ainda. É o Luciano ali, né? Aqui é o Luciano. Isso. Quando o Caleri aparece, ele já está buscando o pivô aqui, ó. Ele já olha para o Lucas, ele já sabe onde se projetar para fazer o pivô. O braço para trás, certinho, né? Baita movimento. E aí é mérito do Lucas que passa por todo mundo da defesa do Corinthians e marca um golaço. Então, assim, primeiro tempo o Corinthians consegue equilibrar o jogo
numa marcação muito forte, intensa, com associações entre seus principais jogadores. Vira a segunda etapa, não consegue mais ter domínio de meio de campo, e aí o Ramon mexe muito, né, na equipe, e aí o São Paulo consegue ir na qualidade individual dos seus jogadores, nesse quarteto, mas também nas falhas defensivas do Corinthians, uma baita vitória no Majestoso. Muito bem, algum comentário para finalizar? Eu diria que a inspiração individual também faltou aos corintianos que deveriam tê-la, né? Foi uma partida ruim do Depay. Acho uma das mais discretas. As mais discretas. Segundo o Majestoso seguido que ele vai mal. O primeiro não foi culpa dele, ele entrou numa fria. Exato. Meu amigo, mas que vareio de bola que o São Paulo deu no Corinthians. Parecia copinha. Parecia copinha. E isso é porque o São Paulo só jogou o segundo tempo. Se tivesse jogado o primeiro, meus amigos, também a gente tem que levar em consideração que o campo, apesar da drenagem do Morumbi ser excelente, choveu um dilúvio, caiu um dilúvio lá em São Paulo. E pra gente ver como a drenagem do Morumbi é muito boa, né? No segundo tempo o campo tava completamente impecável para a prática do futebol. O São Paulo que, sim, fez um jogo muito seguro. Eu, particularmente, tinha as minhas dúvidas e ainda tenho sobre esse quarteto no momento sem bola do São Paulo. Eu até comentei isso em alguns vídeos atrás, que a torcida do São Paulo ia ter que ter paciência, porque para esses 4 jogadores atuarem, o São Paulo não pode ser um time que marca pressão lá em cima, porque senão esses caras vai dar 20, 30 minutos do primeiro tempo, os caras vão estar mortos. Luciano, Caleri, o Oscar principalmente, e o Lucas, os caras vão estar mortos. Todo mundo tem acima de 30 anos. Se esses caras forem marcar lá em cima, eles não têm o pique de um Pablo Maia, de um Wellington Rato, eles não têm o pique de um Ferreirinha. Lógico, eles são mais jogadores, são mais técnicos, mas fisicamente eles não aguentam o batidão o tempo todo. Então, o São Paulo e o Zubeldia entendeu isso? Vocês não vão marcar lá em cima, vocês vão marcar em linha média baixa. A gente, às vezes, vai até ficar um pouco menos com a bola, mas quando a gente tiver com a bola, não vamos nos desfazer. Então, a tática do Zubeldia é simples. Deixa os zagueiros com a bola, o zagueiro sai jogando, tenta armar armadilhas pro zagueiro ou pro volante tentar esse passe no meio ou induzir o time adversário, o Corinthians, a cair para uma das laterais para ver o bote e essa bola ser recuada. Aí sim, quando o time começa a jogar para trás, quando o Corinthians começa a jogar para trás, o São Paulo pressiona. E vai saindo, né? Por quê? Porque os caras estão correndo para trás. O São Paulo vai pressionando, os caras estão correndo para trás, a bola vai chegar no goleiro, o goleiro vai rifar e aí vão brigar pela segunda bola. Mais ou menos é essa a estratégia do Zubeldia para tentar retomar a bola. Isso é ruim em aspas, por quê? Porque o São Paulo, se os zagueiros ficarem lá atrás trocando bola entre eles, o São Paulo não vai fazer a pressão lá. Porque se essa linha for quebrada, essa primeira linha de marcação for quebrada, o São Paulo vai ter um sério problema. Porque esperar que o Lucas e que o Oscar recomponham como o Wellington Rato e Ferreirinha recompõem é diferente. Então é uma estratégia que o Zubeldia implementou no São Paulo e para mim faz mais sentido. Porém, no momento que o São Paulo tá com a bola, é muita qualidade. E o São Paulo às vezes ainda tem uma certa dificuldade na saída de bola, porém tem algo que também é trabalhado, que é esse chutão que o São Paulo dá. O Caleri é muito importante para brigar por essa bola e geralmente isso acontece sempre pelo lado direito. A maioria das vezes esse chutão é feito pelo lado direito, o lado que o Caleri cai, o lado que o Pablo Maia geralmente cai, ou o Alisson, às vezes eles revezam de posição, e principalmente o lado que o Lucas está, porque se o Lucas pega essa segunda bola, que vem brigada pelo Caleri e cai no pé do Lucas, sai alguma coisa, porque o Lucas está pegando o campo de frente e o time espaçado, porque na hora que sai esse chutão, todo mundo amontoa. Então, é uma estratégia, são momentos, são coisas específicas que acontecem. E outra, cara, igual foi o gol do Lucas, o terceiro gol do São Paulo. Houve o chutão, a bola foi brigada ali, caiu no pé, não me lembro agora de quem, mas essa bola foi girada lá pro Oscar, e você pode perceber que quando o Oscar pega a bola, ele tem espaço, e ele começa a carregar a bola, mas ele já vê o Lucas, ele vê que o time do Corinthians não marca o Lucas, eles só descem de qualquer maneira para fazer o balanço defensivo pro lado do Oscar, achando que essa bola vai ser Oscar, lateral e Luciano. E o Oscar, cara, o pensamento, ele é muito inteligente, ele vem trazendo, observa o Lucas,
ele vê o Lucas antes dele dar o corte. Quando ele dá o corte, ele já sabe onde o Lucas tá. Ele levanta a cabeça só porque eu acho que o Pablo Maia tá passando na hora. E aí ele dá o passe pro Lucas e o Lucas faz a jogada pro gol. Um belo gol, por sinal. O segundo gol do São Paulo, o gol do Oscar, também vem de uma pressão. Se eu não me engano, a bola sai de um lateral e é o que eu digo, né? O São Paulo não vai marcar lá em cima os zagueiros no tiro de meta. Porém, se os caras estão correndo para trás, o São Paulo vai apertar. E foi isso que aconteceu. Cobrou o lateral, os caras começaram a tocar para trás, a correr para trás, e o São Paulo foi apertando a marcação até sair a roubada de bola e o gol do Oscar, que por sinal jogou muita bola. Inversão. Cara, assim, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, o Oscar fez uma inversão de uns 40 metros no pé do Ferreirinha. É muita qualidade envolvida. O Oscar é um cara muito acima da média. E eu até falei isso no vídeo de ontem. Imaginem o Oscar com 50, 60% do preparo físico do Lucas. Fisicamente, o Oscar conseguindo correr ou conseguindo desempenhar 50% do nível. Não precisa nem estar no nível do Lucas, que o Lucas é um cara que, assim, é muito acima da... Fisicamente, o Lucas é o melhor jogador de São Paulo. Tecnicamente e fisicamente, o Lucas é muito bem preparado. Explosão, dinâmica, mudança de direção. Olha a impulsão do Lucas, cara. O Lucas tem 1,70m, um pouco mais alto que eu, 1,70m alguma coisa. Ele subiu mais que todos os zagueiros. E não é a primeira vez. A impulsão do Lucas é admirável, porque ele é um jogador baixo que tem a impulsão maior do que caras que são maiores que ele. É incrível. Então, se o Oscar, ou melhor, quando, não é nem se, é quando o Oscar estiver fisicamente na ponta dos cascos, sabe, num nível de fisicamente, no nível do Luciano, fisicamente no nível do Caleri. E quando eu falo fisicamente é a nível de aguentar jogo, de aguentar intensidade, de aguentar descer e voltar e se movimentar, porque claramente o Oscar ainda tá pegando o ritmo, o Oscar ainda tá entrando no ritmo do futebol brasileiro e no ritmo do time do São Paulo, mas quando esse cara tiver fisicamente bem, ele vai sobrar no futebol brasileiro, ele vai sobrar no time do São Paulo, porque ele é muito acima da média. Muita gente se perguntando, ai meu Deus, o Wellington Rato foi pro Sport, né, pro Vitória, ai foi pro Vitória, quem é que vai cobrar as bolas paradas? Olha a qualidade do Oscar batendo na bola. Então, foi um amasso do São Paulo, poderia ter sido mais, o Lucas jogou muito, o Oscar jogou muito. A gente tem um 12º jogador, que é o Ferreirinha, e sinceramente eu tô bem otimista para esse time do São Paulo. Lógico que ainda tem coisas para melhorar, a saída de bola para mim tem que ser melhorada, a gente não pode ficar só dando chutão, o Alisson, Pablo Maia e o Zubeldia tem que encaixar uma saída de bola. O Enzo Dias, para mim, uma grata surpresa. Ontem não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo muito seguro, mas ainda tem algumas coisinhas para melhorar na saída de bola. Ele tá chegando agora do time, então, e isso é trabalho do técnico, né? Organizar uma saída de bola tanto pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo e por dentro. O Enzo Dias, ele é um jogador que consegue fazer isso, ele tem qualidade para fazer uma boa saída de bola, e quando ele chega no fundo ele consegue jogar na área, né, gente? A gente cansou de passar raiva com o Elton, que chegava no fundo e cruzava em cima do zagueiro. O Enzo Dias chega no fundo e joga a bola dentro da área, que é o mais importante. O Caleri, a gente tem que falar do Caleri. O Caleri, ele é extremamente importante, por mais que muita gente queira que o Caleri saia do time, o Caleri é extremamente importante. Se fosse o André Silva naquela jogada, o gol do Lucas não teria saído, porque o André Silva, ele é mais técnico que o Caleri, mais rápido que o Caleri, mas não tem um porte físico e não sabe fazer o pivô como o Caleri faz. Por várias vezes, quando o Caleri sai e o São Paulo fica com esse chutão pra frente, o André Silva até tenta fazer o pivô. O zagueiro chega e passa por cima dele, rouba a bola com tudo. O Caleri não. O Caleri, ele briga, ele segura o zagueiro. Você vê, ele caiu, o cara jogou ele no chão e o Caleri conseguiu fazer a jogada. O Caleri, ele é muito importante. No ano passado, o Caleri foi muito, muito importante. Apesar, o Caleri não foi bem no ano passado. O Caleri fez 14 gols. O Caleri, no ano passado, fez a quantidade de gols do Lucas. O Caleri fez 14 gols, o Lucas fez 14 gols. O Lucas deu 10 assistências e o Caleri deu 7 assistências. Um centroavante ter 7 assistências. O Caleri, por exemplo, deu mais assistências que o Luciano no ano passado. Então o Caleri, apesar dele não fazer gol, e eu acho que uma hora essa bola dele vai entrar, uma hora o Caleri vai começar a fazer gol, não tem como. Você tem o Luciano do lado dele, o Luciano vai ser muito beneficiado por esse sistema de jogo, atuando como segundo atacante, no lugar que eu, você e todo mundo sabe que o Luciano rende mais. E você tem o Oscar para dar bola e o Lucas para fazer jogada. Uma hora o Caleri vai fazer gol, e quando ele fizer gol,
ele vai desencantar e ainda vai ser muito importante para essa temporada. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!